Exatamente. Então vamos passar para a fala da Gabriele. Gabriele, você tem 20 minutos. Primeiramente, olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriele Cortese e eu fiz uma pesquisa de iniciação científica que eu vou apresentar hoje para vocês. O título dela é Felicidade, o que é esse sentimento? Eu sou orientada pelo professor Paulo Lineu, que está aqui presente com a gente. Vou iniciar a apresentação falando um pouco dos tópicos que serão abordados aqui nesse sumário. Vou iniciar com uma apresentação pessoal para que vocês me conheçam um pouco, depois o que me levou a esse tema e os objetivos dessa pesquisa. Também vou fazer uma introdução, falar sobre a metodologia, os resultados, a conclusão e os agradecimentos por fim. Apresentação pessoal, como eu já disse, meu nome é Gabriele Cortese, eu sou estudante do 3º ano do curso técnico em meio ambiente no IFTM Campus Uberlândia. Com essa pesquisa, eu sou bolsista do edital número 2 de 2023, então já está fazendo quase um ano que eu faço essa pesquisa. Eu recebo bolsa do PIBIC do ensino médio do CNPq. Eu fiquei em 2º lugar desse edital, então eu acredito que tenha sido uma conquista muito boa com a pontuação que essa pesquisa recebeu. Eu sou pesquisadora desde 2020, tenho experiência com projetos de ensino, pesquisa e extensão de diferentes linhas. Então eu me considero uma pessoa muito curiosa, que gosta de pesquisar e entender um pouco mais sobre as coisas. Também sou leitora e escritora com um livro publicado. Primeiramente, o que me levou a esse tema? Eu acredito que foi muito mais uma vontade pessoal de realmente compreender o que as pessoas pensam que seja a felicidade. É um sentimento que tem tantos significados diferentes que às vezes a gente precisa realmente parar e pensar, nossa, o que é isso? Será que é a mesma coisa para mim e para as outras pessoas? Então, eu considero que foi mais essa vontade de buscar esse sentimento de uma forma mais clara e genuína. E os objetivos da pesquisa engloba várias coisas, mas os principais é principalmente compreender e analisar o que as pessoas consideram ser esse sentimento, o que elas pensam que é e como elas reconhecem isso em seu cotidiano. Também pesquisar a existência de similaridade entre respostas de pessoas da mesma idade e do mesmo gênero. Então, será que tem um padrão? Será que as mulheres pensam que a felicidade é de um jeito e os homens pensam seja de outro? Será que adolescentes pensam que a felicidade é de um jeito e adultos pensam que é de outro? Essa foi uma dúvida que trouxe isso como um objetivo para a pesquisa. Falando um pouco agora para introduzir esse trabalho, ele propôs reconhecer o que é esse sentimento, que, como eu já disse anteriormente, é atribuído de diferentes formas, tem diferentes significados, e é feita com o intuito de analisar o que as pessoas pensam que esse sentimento seja e como elas reconhecem. Eu deixei aqui um pensamento que fala sobre a questão do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é necessário, hoje em dia as pessoas falam muito sobre isso na internet, os influenciadores, você precisa se autoconhecer e vai te ajudar em várias partes da vida. Então, eu acredito que um grande passo para você compreender a si mesmo é compreender o que te faz feliz e quais as coisas que você faz para realmente conseguir essa felicidade. Será que a gente anda pensando isso ao longo dos nossos dias? Será que todo dia você pensa numa coisa tipo, vou fazer isso porque isso me faz feliz? Não é algo que a gente geralmente pensa todos os dias, mas talvez seja necessário a gente prestar um pouco mais de atenção nisso. A metodologia, eu vou falar um pouco sobre os passos que eu tive para executar esse trabalho, que começou com as referências bibliográficas. Até o momento eu já estudei 12 obras, sendo artigos e livros que falam sobre esse tema. Então eu fui pesquisando o que falava sobre isso, quem falava sobre isso e lendo para analisar um pouco, para tentar realmente entender o que estudiosos falam sobre esse sentimento. Também fiz pesquisas diversas sobre autores e principalmente filósofos que estudaram essa área. O meu segundo passo nessa metodologia foi criar um questionário que foi aplicado dentro da comunidade do IFTM, que é a escola onde eu estudo. Também teve uma parte externa, mas foi bem menor, mas foi principalmente respostas de alunos e professores. E logo depois eu fiz a análise dessas respostas para a gente conseguir entender realmente o que as pessoas queriam dizer. Entrando dentro das referências bibliográficas, eu vou citar um pouco de alguns autores que foram estudados ao longo desse processo. Um que eu estudei foi o Santo Agostinho. Eu li o livro dele que se chama Diálogo sobre a Felicidade, por indicação do meu orientador. Foi a primeira obra que eu li e eu acredito que tenha sido muito importante para me direcionar
sobre o que é que eu realmente estava estudando. O Santo Agostinho, ele acredita que a felicidade é uma busca espiritual. Então, ele diz no seu livro, quem tem Deus é feliz. Ele também fala ali por volta da página 23, ele está conversando em uma mesa com outras pessoas, tá? A mãe dele, alguns amigos, e ele fala, ninguém pode ser feliz se não tiver o que quer, mas também não pode ser feliz quem tem tudo o que quer. Eu acho que essa frase ela é mais atual do que nunca, se a gente parar para pensar sobre a situação que a gente se encontra hoje em dia, nessa questão de materialismo mesmo, nessa questão de você querer ter tudo, você quer um carro novo, você quer roupas novas, você quer tudo isso, mas talvez quando você tiver isso, você vai ser feliz. Quando eu tiver aquela casa dos sonhos, eu vou ser feliz. Só então? Mas e o processo? E agora? Entende? Então, eu acho que essa fala é muito atual que ele conseguiu trazer. Outro autor também foi o Aristóteles, muito conhecido, que ele fala mais na felicidade de uma forma ética. Então, ele traz que o belo, a amizade, o companheirismo e a família são os elementos mais importantes para você ser uma pessoa feliz, para trazer essa felicidade para você. Ele também acredita que a felicidade era alcançada quando o homem agia de forma ética, potencializando as suas virtudes da maneira mais perfeita possível. Um estudioso que fez um artigo sobre o Aristóteles, chamado O que é isso, a felicidade? Ele cita assim, para Aristóteles, a felicidade é a vida plenamente realizada em sua excelência máxima. Por isso, não é alcançável imediatamente nem definitivamente, mas é um exercício cotidiano que a alma realiza durante toda a vida. A felicidade é, pois, a realização das potências da alma humana de acordo com a sua excelência mais completa, a racionalidade. Mas ele estuda sobre Aristóteles e fala como que ele via essa questão da felicidade mesmo. Outros autores que eu também estudei, vou citar aqui bem rapidinho alguns, porque eu quero dar ênfase em outro. Então tem Nietzsche, que ele fala sobre essa questão da felicidade trágica, que envolve a disposição de você realmente enfrentar desafios de frente para buscar essa felicidade. Então você tem que lutar para você conseguir. Ele tem uma visão mais derrotista em relação a isso, e ele até critica um pouco a visão que Aristóteles tinha. Então, quando você lê as obras dele, quando ele fala de felicidade, ele cita alguma coisa ou outra que ele não concorda com o que Aristóteles dizia. Tem também a Graciela Riero, que ela é a mais diferente, digamos assim, desses autores que eu estudei. Além dela ser mulher, uma filósofa, ela também estudava mais sobre a questão da liberdade feminina. Ela estudava mais sobre o feminismo mexicano. E em um livro que eu li falava sobre ela, chamado Filósofas, a presença de mulheres na filosofia, fala que ela aborda em diversos textos, uma e outra vez, essa noção que vai indefectivamente ligada à ideia de felicidade. Então ela não estudava esse sentimento em si, ela não estudava a felicidade, mas as coisas que ela estudava estavam ligadas a isso, e principalmente nessa visão feminina. Agora, um que eu gostaria de dar ênfase, que foi o que eu acredito que tenha consumido mais obras dele, foi o Epicuro, que ele fala que a felicidade é alcançada através da ausência de dor física e do sofrimento mental. Quando você estuda isso dele, ele dá um nome específico para isso, na onde a ausência de dor física é chamada de aponia e a ausência de sofrimento mental é chamada de ataraxia. São os nomes específicos que ele dá para essa situação. Ele também acredita que relações sociais harmoniosas são fundamentais para se ter uma vida feliz, então você ter bons amigos, ter boas pessoas ao seu redor também é muito importante. E ele ensina que a felicidade é encontrada no presente. Ele fala muito sobre essa questão de você não ficar preso no passado, não ficar pensando no futuro, mas aproveitar o momento presente, aproveitar o momento atual, encontrar o prazer nas pequenas alegrias cotidianas. Ele foi muito julgado porque quando ele falava sobre essa questão de você ter o prazer no momentâneo, muitas pessoas viam isso como algo vulgar. Então, viam ele como uma pessoa vulgar, tipo, nossa, não quero ir para a escola dele, não quero seguir os ensinamentos dele, porque ele é uma pessoa que não está de acordo com os meus ideais. Mas ele foi um pouco... as pessoas interpretaram errado o que ele queria dizer sobre essa questão de aproveitar o presente, de aproveitar o momento atual. Não tem nenhuma
obra completa do Epicuro, somente alguns trechos de obras que ele escreveu, porque passou muito tempo, né, ao longo dos anos as coisas foram se perdendo, mas teve uma carta escrita para Meneceu, onde ele fala principalmente sobre essa questão da felicidade. Foi uma obra que eu li e eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais. O segundo passo da metodologia foi essa aplicação do questionário que eu fiz na comunidade do IFTN. Coloquei aqui primeiro a aplicação do questionário, vocês estão vendo a captura de tela, e logo depois a coleta e a análise das respostas. Eu coloquei tudo em uma planilha para que a gente conseguisse visualizar da melhor forma e também os gráficos que o próprio sistema já faz. E como resultado desse questionário, dessa pesquisa de opinião que a gente fez, ultrapassou o que a gente estava esperando. A gente estava esperando 50 participantes e deram 66 pessoas que responderam. E eu fiquei muito orgulhosa disso, porque dentro do IFT, às vezes você manda lá nos grupos, o pessoal ignora, o pessoal nem responde direito, não se importa muito com pesquisas do tipo. Então, você ter 66 respostas foi algo muito bom pra gente. E também teve pessoas de diferentes idades, então teve pessoas desde 14 anos até 62 anos de idade. Então, a gente conseguiu analisar muito bem essa diferença da adolescência e da vida adulta até 62 anos. A gente também teve maior público feminino, com 66,7%, e um público masculino um pouco menor. E uma das perguntas que eu acredito que seja a mais importante para essa pesquisa era: você se considera uma pessoa feliz? Nós tivemos 74,2% de respostas que sim. As pessoas que responderam naquele momento se consideravam pessoas felizes. Mas também tiveram 22,7% que responderam não sei dizer. Então, o que essas pessoas estavam pensando? Como será que elas se sentem? Elas se sentem infelizes? Não. Senão elas teriam colocado a resposta não, igual os 3% responderam. Mas elas também não se consideram pessoas que são felizes, senão elas teriam respondido que sim. Então, esse não sei dizer ficou uma dúvida não só na pergunta, mas eu acredito também na cabeça da pessoa. Depois, talvez ela tenha ponderado sobre isso. No final, eu deixei uma pergunta aberta, que não era obrigatória, e eu consegui uma resposta muito boa, que eu gostaria de compartilhar aqui. Como era um formulário anônimo, eu não sei dizer quem respondeu, só sei que era uma menina de 15 anos. E a pergunta era assim: caso queira, deixe aqui uma memória feliz para que você relembre esse momento e esse sentimento. E ela respondeu: apesar de não ter sido perguntado, no meu ponto de vista, a felicidade é o pós-sofrimento, independente do que você sinta agora nesse período. Pode ser um sentimento que em dias normais você sinta, porém a sensação de sentir algo que não seja a angústia, ou algo presenciado frequentemente por uma pessoa que sofreu. Isso é simplesmente a felicidade. A felicidade é também um arco-íris de sentimentos. O que torna essas coisas boas são as circunstâncias da vida e a forma como as pessoas lidam com esse sentimento. Depois ela dá um exemplo falando sobre a saudade, sobre como quando você se lembra do seu primeiro amor, por exemplo, você vai ter aquela memória, mesmo que seja um pouco triste, vai ser uma memória carinhosa. Você vai lembrar disso com uma certa felicidade no meio. E ela fala também que é óbvio que a gente vivencia várias coisas ruins todos os dias, mas quem determina que seria coisas boas e coisas ruins somos nós mesmos. Então, sentir a felicidade é a forma que você lida com os seus sentimentos. Eu gostei bastante dessa resposta e eu acredito que a pessoa também tem os seus ideais muito parecidos com o Epicuro, que a gente tinha comentado antes, que é essa questão de você não estar sofrendo, não estar com dor física, nem sofrimento mental, mas ainda assim estar bem, você está feliz com isso. Então eu acredito que essa pessoa conseguiu escrever muito bem a sua linha de raciocínio e conseguiu conectar com essa ideia. Agora, diante dos fatos apresentados, eu vou concluir minha apresentação. Com isso, é possível perceber que esse sentimento ele é atribuído de diversas formas diferentes, interpretado também diferente por cada indivíduo. Essa pesquisa se mostrou eficiente ao chegar nos objetivos iniciais. Como eu tinha comentado, os objetivos eram se tinham um padrão, por exemplo, de gênero e de idade. Então, se pessoas da mesma idade tinham a mesma ideia, se pessoas do mesmo gênero tinham a mesma ideia. E não existe esse padrão. Pelo menos com as respostas que obtivemos por esse questionário, a gente não conseguiu achar um padrão realmente específico para isso.
Então é algo que eu achei muito interessante, porque eu achei que, por exemplo, adolescentes teriam os mesmos ideais, as mesmas respostas, mas não. Então, às vezes ali uma pessoa de 15 anos teve as mesmas respostas que uma pessoa de 57, por exemplo. Então a gente não conseguiu encontrar esse padrão e eu acho que é algo muito interessante. No entanto, ainda tem muito a ser discutido e analisado sobre esse tema. Como eu disse, a gente já está nessa pesquisa há quase um ano, mas ainda está longe de finalizar. Eu acho que ainda tem muito ainda para discutir, para realmente analisar e estudar sobre isso. Então, eu acredito que aqui eu tenha finalizado a minha apresentação. Queria agradecer a atenção de vocês. E é isso. A gente tem um tipo de eudaimonia e hedonismo, um conceito mais amplo para isso, certo? Sabrina, apareceu. Primeiramente, prazer, meu nome é Sabrina Santos Fernandes. Eu sou estudante da Escola Estadual Jardim das Palmeiras. Meu orientador, professor Davi, muito obrigada, professor. Hoje eu vou conceituar, eu vou mostrar para vocês dois conceitos, a eudaimonia e o hedonismo. Eu gostei muito que a Gabriela, meus parabéns, Gabriela, muito boa essa pesquisa sobre a felicidade. Eu também vou falar mais ou menos nessa área, né? Ficou muito bom. Então, minha tese é que a eudaimonia ela é mais fundamental, enquanto o hedonismo ele é muitas vezes equivocado e prejudicial. Primeiro vou conceituar a eudaimonia. Ela é um conceito de Aristóteles em sua obra Ética Nicômaco. Ele afirma que a eudaimonia é o maior objetivo da vida, a qual foi definida por ele como o propósito central da vida humana. Essa palavra eudaimonia, ela gera alguns debates sobre a tradução certa, mas a felicidade, o bem-estar, a vida plena, sendo que é necessário você ter pessoas, é necessário você ter uma relação com as pessoas para que seja possível praticar as virtudes. Gabriela até falou um pouquinho disso. A eudaimonia, ela é isso. Você consegue alcançar a felicidade, essa vida plena, através do cultivo das virtudes, como a sabedoria, a temperança, a justiça, a coragem, entre outras virtudes. Para Aristóteles, a vida plena é algo que demanda esforço e muitas vezes não satisfazer o seu próprio desejo imediato, para evitar o agravamento de situações que podem te causar dor ou te ajudar a alcançar a melhor versão de si mesmo, o seu eu superior. Como, por exemplo, um exemplo em que eu observei bastante nas pessoas, eu estava lá escrevendo e me considero uma pessoa observadora, e uma coisa que eu observei com pessoas próximas a mim, da minha família, é a briga. Há uma briga, vou usá-la como um exemplo. Consideremos que nessa briga uma pessoa esteja te insultando e sua vontade natural e instintiva é de devolver um insulto no mesmo tom que ele veio. Todos nós já passamos por isso, né? É a nossa vontade natural. No entanto, se você quiser agir virtuosamente, ou seja, usando a sabedoria, usando a temperança, você terá que fazer um esforço para não satisfazer o seu desejo de devolver com a mesma moeda. A sabedoria e a temperança, principalmente a sabedoria e a temperança, essas duas virtudes, elas te trazem uma maturidade de entender, nessa situação de briga, que se você fizer isso, se você devolver um insulto no mesmo tom que ele veio a você, a briga ela só tende a aumentar e ambas as partes saírem pior do que quando a briga começou.
E esse é um exemplo. E caso você mantiver a calma, naquela situação de briga, trará menos prejuízo e, consequentemente, mais bem-estar. Ou seja, esse é um exemplo de como nós precisamos nos esforçar. Segundo a eudaimonia, claro, nós precisamos nos esforçar para praticar essas virtudes. E essas virtudes vão te trazer um bem-estar e menos prejuízos. Já outro conceito, que é o de Arístipo de Cirene, que é o hedonismo. Ele centra-se na busca pelo prazer e na diminuição da dor, tanto prazer emocional, intelectual, sensorial, como propósito central da vida humana. A palavra hedonismo, ela vem do grego hedonê, que era o nome de uma deusa na mitologia grega que representava o prazer. O idealizador, Arístipo de Cirene, ele não acreditava na gratificação imediata, como trabalhar a vida inteira, dar o seu melhor para você aproveitar somente na aposentadoria. Ele não acreditava nisso. Para ele, o Arístipo, é mais coerente você se satisfazer com o que está disponível a você, com o que está acessível e com o presente. Essa ideia, ela, na minha opinião, ela está muito ligada, segundo alguns estudos que eu fiz, ela está muito ligada com a frase "tudo vale, desde que seja para o meu bel prazer". Porém, nós sabemos que a consequência disso é que essa ideia, ela cultiva a visão que você não precisa se preocupar com o outro, desde que seja para o seu bel prazer. O nosso ego começa a buscar apenas a satisfação imediata e individual. E sendo assim, muitas vezes um impulso para o egoísmo, para o consumismo e para a falta de ética. Pode-se dizer que a sociedade contemporânea em si é hedonista. Somos pessoas cada vez mais cercadas por nosso individualismo, buscando prazer no que está disponível e não pensando nas consequências do que estamos fazendo. Ao achar que somos livres, o que não seria verdade, já que se for uma atitude acompanhada de falta de responsabilidade, seria, por definição, chamada de libertinagem, a qual esse conceito se traduz pela falta de disciplina, pela falta de um aspecto norteador das atitudes, pela falta de um senso de responsabilidade, e isso resulta na busca, muitas vezes na busca por relações fugazes, superficiais, como analisou o filósofo Zygmunt Bauman, que ele vê os veículos afetivos contemporâneos, né, como líquidos, que se moldam e se rompem com facilidade. Curso técnico integrado com o ensino médio no IFM, cursando técnico de alimentos. Vou começar falando dos objetivos do meu trabalho, que é mostrar os obstáculos para alcançar a ataraxia nos diferentes períodos da história, falar um pouco sobre a felicidade, segundo a visão estoica também, e, por fim, esclarecer a ataraxia. O trabalho é o início do meu projeto de pesquisa e iniciação científica, com o título Análise Comparativa entre o Estoicismo e Filosofias Africanas, que é orientado pelo Luiz Gustavo, professor do IFM de Uberlândia. E vou justificar a minha pesquisa agora. O estoicismo é uma das principais escolas filosóficas da Grécia Antiga, então seu estudo se faz importante tanto para os estudos em filosofia quanto os estudos da própria história naquele período mesmo. Além de o estoicismo ter ganhado bastante força na atualidade
autoajuda, no meio corporativo, etc. Então, estudar ele também, a ataraxia, nos mostra como que o estoicismo vem mudando e se adequando com o período em toda a história. Minha problemática é quais são os verdadeiros obstáculos para se alcançar a ataraxia e se há algo que seja definitivamente um obstáculo para alcançá-lo. Eu fiz o trabalho estudando artigos, dissertações e textos acadêmicos no geral. Vou começar introduzindo o estoicismo, que é uma escola fundada em meados de 300 a.C. por Zenão de Cício. E o nome estoicismo vem de estoar, que era um lugar, que era algo parecido com um corredor, próximo normalmente de praças centrais, onde ficavam comerciantes, artistas, e também era fazer o rito para começar a nossa mesa. Eu queria primeiramente agradecer o professor Paulo. Professor, muito obrigado por mais uma vez estar conosco em mais uma edição, sobretudo nessa, né, exercendo o direito à greve, ainda assim conosco. Muito obrigado mesmo. Agradecer na nossa mesa por esse esforço. Para nós, assim, é um prazer vocês ocuparem esse lugar que também é de vocês. A gente vai passar então para a comunicação de Ana Carolina Leal. A comunicação de Ana Carolina Leal se intitula Apresentação da Semana de Filosofia e História Social do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor Paulo Irineu por ter me dado essa oportunidade de estar aqui presente. O trabalho que a gente escolheu a temática era apresentar a Semana de Filosofia e História Social, que acontece no IFTM, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia. Ela já aconteceu de diversas formas, de forma remota e de forma presencial. Eu peguei aqui como exemplo a edição do ano de 2023, que foi o ano que eu participei presencialmente, e posso falar também um pouco da minha experiência como estudante. Eu peço, por favor, que vocês acompanhem os slides. No ano de 2023, o título principal foi pela equidade e contra o preconceito. Todo ano é escolhido o tema de acordo com a temática que está em maior visibilidade naquele ano. Então, é um evento presencial. Ele começa com algumas palestras, mesas de abertura. No ano de 2023, a gente teve a abertura, a palestra do professor Flávio e a palestra pelo combate ao preconceito nas instituições, com o professor Cacique. Logo em seguida, teve a apresentação do coletivo Sankofa. É um coletivo do IFTM que estuda as questões éticas raciais e também gera um acolhimento aos estudantes negros que estão no IFTM. Esse foi o cronograma da segunda-feira. Em seguida, teve o segundo dia do evento, terça-feira. A gente começou com a comissão organizadora, a apresentação da banda municipal e a mesa redonda pela equidade e contra o preconceito, da Thalita Veneziari e do professor Gibbs. Nessa palestra eu me recordo da Thalita reafirmar bastante a lei de cotas, principalmente a frase de cotas não é esmola. Foi uma palestra onde eles falaram como funcionava também a seleção de cotas por meio dos editais do IFTM, onde os estudantes iam ingressar no Instituto Federal. E no período da tarde, a gente teve o documentário em debate, que juntamente com o projeto do professor Luiz Gustavo, se eu não me engano, projeto do Luiz Gustavo de pesquisa, fora de cartaz, ele pegava algum filme ou algum documentário da época com algumas temáticas, e nesse documentário depois era proposto a discussão e o debate sobre
as temáticas apresentadas. Foram apresentados documentários Elas na Ciência, Code Bias, relacionada ao racismo, LGBTQIA+, gordofobia e classicismo, que eram as temáticas que foram trabalhadas na Semana de Filosofia e História Social no ano de 2023. Objetivos e importância do evento. Ele é um evento que tem o objetivo de levar o conhecimento de filosofia e história social além da sala de aula, porque a gente percebe que na nossa sociedade a filosofia e a história social é muito deixado de lado, às vezes, pela comunidade e também pelos estudantes. Então, o evento tem esse propósito de aprofundar o conhecimento e incentivar o debate dos estudantes em uma reflexão profunda relacionada a essas temáticas de história social e filosofia. Eu vou passar um videozinho que é de uma estudante no evento, onde tem esse debate. Eu sou a Luísa, sou estudante de meio ambiente e o nosso grupo é esse aqui. E a nossa pergunta é a seguinte, a pergunta número 1. Como é vista atualmente a figura do professor e educador em relação ao prestígio social e o dos estudantes? E aí o nosso grupo, depois de várias discussões, chegou à conclusão de que o professor, quando ele informa a sociedade qual é a sua profissão, não lhe é perguntado se ele é professor da rede federal, se ele é da rede estadual, mas que ele é professor. Então, a primeira imagem que vem é de uma pessoa que recebe um salário muito mal, de que é uma pessoa possivelmente frustrada, que queria uma outra profissão, mas aí resolveu fazer algum curso de licenciatura. Então, essa é a primeira imagem que passa em relação ao professor. E os estudantes, a gente também discutiu que depende. É estudante de quê? Estudante de qual escola? É estudante da melhor escola do município, estudante de uma escola privada, é estudante de medicina, de direito, ou então é estudante de um curso de licenciatura, de uma escola pública da periferia. Então, nós chegamos a essas conclusões. E também em relação ao professor, tenho até uma certa experiência pessoal com isso, porque minha mãe é professora de matemática, rede pública. Assim, ela dá aula primordialmente na periferia. E aí, aquela típica professora que já recebeu diversas ameaças de morte, que já teve carro riscado, pneu furado e tudo mais. Então, é uma experiência pessoal em relação à carreira de docência que eu tenho. De Alexandra Silvestre de Souza da Silva e Paola Dias Ribeiro. A Paola será a pessoa que irá fazer a comunicação, intitulada Introdução aos Fundamentos Filosóficos da Tecnologia. Bom, boa tarde, meu nome é Paola, fiz o trabalho com a Alexandra. E a gente vai... a gente fez orientada pelo Paulo Irineu. E a gente vai falar Introdução aos Fundamentos Filosóficos da Tecnologia. Os objetivos da nossa apresentação vai ser definição, a visão filosófica e como a tecnologia é vista atualmente. Antes de introduzirmos o tema, a gente queria falar um pouco sobre o nosso grupo de estudos, que é um grupo sobre filosofia da mente, arte e inteligência artificial. É um grupo orientado pelo Paulo Irineu e ele é composto por estudantes e egressos do IFTM, e também estudantes da UFA. A gente também queria agradecer ao Irineu por ter orientado a gente e também a gente queria agradecer à UFA pela oportunidade de estar aqui apresentando. Bom, a gente define a introdução dos fundamentos filosóficos como a visão da filosofia e da sociologia sobre os impactos da tecnologia na humanidade. Então, seria a filosofia analisando os aspectos éticos e morais, sobre os riscos que a tecnologia pode causar. Então, a gente vê que a tecnologia emergiu nos nossos tempos como uma crítica à modernidade e também
para a gente refletir. Para isso a gente trouxe alguns filósofos para falar sobre isso. Eu trouxe o Hans Jonas. Para isso eu queria falar sobre uma obra dele, que é O Princípio da Responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, e foi publicado em 1979. Nessa obra, ele fala sobre as ações tecnológicas terem impacto para o futuro da humanidade e também do meio ambiente. Nisso, ele criou uma ética normativa, onde ele diz: haja de tal modo que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana na Terra. Nessa obra, ele aborda muito a preocupação com o futuro. Ele fala que a gente deveria criar uma ética com o futuro, uma ética voltada para o futuro. Porque as decisões tecnológicas, a evolução da tecnologia, ela pode impactar muito no meio ambiente e também na humanidade. Além disso, ele também fala que a gente não pode ter uma fé cega na tecnologia. Sempre deveríamos refletir antes de usarmos, Porque as nossas ações, elas podem causar danos irreversíveis. Ele também fala que o progresso tecnológico, ele não é inerentemente positivo, que ele deveria ser acompanhado por uma reflexão ética e também acho moral. Também, o perigo da tecnologia, a gente pode falar sobre o perigo da tecnologia no meio ambiente, e também acho que atualmente é necessário a gente ter uma relação harmoniosa com a tecnologia e também com a sustentabilidade. Nisso a gente trouxe outro filósofo, que é o Martin Heidegger, onde ele fala que a tecnologia moderna seria um modo de revelar o mundo, onde o mundo, pela tecnologia, ele é visto como um reservatório, ele seria onde o homem, ele veria a tecnologia como seres dispostos para a manipulação, onde a tecnologia, ela vê o mundo como uma reserva para a manipulação. Então, essa forma de revelar o mundo, ela oculta as outras formas de interação com o mundo. Além disso, ele também fala que a tecnologia, ela afasta os seres humanos com um modo mais autêntico do ser. A gente vai ter essa conexão com a natureza, a tradição e a compreensão profunda do ser. Além da tecnologia, além que ele fala sobre a técnica versus a tecnologia, onde a técnica antiga seria uma arte de trabalhar harmoniosamente com a natureza, já a tecnologia moderna, nos tempos atuais, seria caracterizada pelo domínio e o controle sobre a natureza. Mas ele também fala que não seria mais possível voltar para aquela era tecnológica. Então a gente teria que ter a consciência sobre a essência da tecnologia e também ter uma relação mais autêntica com ela. Agora a gente vai o que é tecnologia e o que vem à mente quando nos fazem essa pergunta? A palavra tecnologia, ela vem do grego. Ela traz o significado tec, que significa técnica, arte ou também o ofício. Mas o sufixo logia, que pode remeter ao estudo e também à ciência aplicada, onde atualmente a gente vê esse termo sendo utilizado para designar aparelhos modernos, especialmente ligados ao ambiente mais digital. Mas em um sentido mais amplo, qualquer inovação seria tecnologia. Também a gente pode falar que a tecnologia, atualmente, ela está em tudo no nosso ambiente, Eu vejo que
no nosso dia a dia, tudo envolve tecnologia. A tecnologia também ela é muito presente na comunicação, na medicina, no estudo, no trabalho. A gente associa muito a tecnologia com um ambiente muito digital. Talvez para até esquecer que ela é presente em tudo. A tecnologia a gente tem as muito conhecidas, como a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas e também a realidade virtual. Isso, a gente trouxe algumas frases para uma reflexão. A tecnologia, ela não está preocupada com a verdade, mas sim com a utilidade. Onde a ciência busca o saber, a tecnologia busca o controle. Tudo é exposto em uma inteligência analítica, que o decompõe em partes utilizáveis. A tecnologia trata a ciência como matérias-primas. Os gregos viviam em harmonia com o mundo enquanto nós estamos alienados dele, por nossa mesma liberdade em definir nossos propósitos que nos aprazem. Agora a nossa conclusão. Ambos os filósofos, eles pensam muito na ideia de que a tecnologia, embora ela é muito poderosa, ela deve ser abordada como uma responsabilidade ética. A gente deveria pensar muito nas suas implicações, que muitas vezes a gente não pensa. Então eles queriam nos fazer pensar em como encontrar um equilíbrio com essa tecnologia e o avanço tecnológico e também com a preservação dos valores humanos naturais, autênticos, que eles falam muito, promovendo uma convivência harmoniosa e sustentável com o mundo. Aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas. Travou, né? Referências também. E a gente agradece muito pela atenção e pela mesa que também está compondo aqui. Muito obrigada. Anne da Silva Queiroz. A comunicação de Kivia se intitula Explorando as Camadas de Detroit Become Human, uma análise filosófica do jogo. Os slides. Oi, boa tarde. Meu nome é Kivia e eu vim apresentar o trabalho Explorando as Camadas de Detroit e Become Human, uma análise filosófica do jogo. E o meu professor orientador foi o Paulo Irineu Barreto Fernandes. Bem, os objetivos do meu trabalho é falar um pouco da história do jogo, introduzir os personagens, as questões éticas, discutir um pouco sobre IA forte e IA fraca, e o jogo seria qual? Falar um pouco dos casos reais, problematização, curiosidades e concluir os agradecimentos e, por fim, as referências. Detroit Become Human é um jogo de aventura interativo, desenvolvido pela Quantic Dream e lançado em 2018. A história se passa em um futuro próximo, no ano de 2038, na cidade de Detroit, onde os androides humanoides fabricados pela empresa CyberLife são amplamente utilizados como trabalhadores. E eu vou falar um pouquinho da história do jogo em si. O jogo se passa em Detroit, uma cidade que fica perto, bem na fronteira do Canadá. E nessa realidade do jogo,
nessa realidade no jogo, a humanidade já se desenvolveu a um ponto de criar robôs que são capazes de reproduzir a aparência humana. O jogo é um jogo interativo que você toma decisões. E nele a gente controla 3 personagens. O Connor, que é um androide que foi desenvolvido para meio que ir atrás dos outros androides que aparentam que saiam da linha. Meio que esses robôs começam a transparecer emoções de humanos. Eles começam a agir mais como humanos. E aí, nisso, do papel dele no jogo em si é procurar. E a segunda personagem que controlamos o jogo é a Carol, que é uma androide doméstica, que a função dela no início do jogo é proteger a Alice, que no caso é uma menina que futuramente ela descobre que é um androide também. E por fim o Marcos, que é um androide que foi desenvolvido para ser uma acompanhante, uma ajudante. Aí então durante o jogo são mostradas para os jogadores as seguintes questões éticas. Mostra consciência e direitos, tratamentos dos androides, revolução e violência e responsabilidade dos criadores. Consciência e direitos. Do jogo começa a tratar que, já que os androides eles têm emoções e conseguem tomar decisões, eles também podem ter direitos do mesmo jeito dos seres humanos. Eles podem ter o direito, por exemplo, de voltar. Se eles conseguem tomar decisões e têm emoções, eles também podem ter o direito de voltar como seres humanos? E no jogo também tem um tratamento. No jogo, os androides não são vistos como pessoas, eles são como objetos. E tem os seus donos e tem suas posses. Eles são posses dos seres humanos. Aí nisso, se você jogar o jogo, você vê que muitos, no caso, os androides são maltratados, destruídos e, de certa forma, são sacrificados. E, no final do jogo, o jogador tem a opção de se revelar, fazer uma, como pode dizer, uma revolução violenta ou uma revolução mais, como pode dizer, pacífica. Aí, então, dependendo da escolha do jogador, a gente pode começar a pensar aqui, se escolher a violência, eles têm, como posso dizer, já que os seres humanos não vê eles como seres vivos, eles também não podem ver os seres humanos como isso. Então, eles podem, tipo, os atos deles violentos podem ser justificados pelas ações humanas. E responsabilidade dos criadores. Os criadores dos androides, então, teriam que assumir as ações dos androides, as mortes que eles causaram durante o jogo, já que foram seres humanos que criaram. Eles têm que se responsabilizar pelos atos dos androides? E eu vou explicar um pouco sobre a questão de IA fraca e IA forte. A IA fraca é projetada para realizar tarefas específicas e limitadas. Elas não possuem consciência, sentimentos ou uma compreensão geral do mundo. Seu desempenho é restrito às áreas para as quais foi programada. Um desses exemplos são a Siri, a Alexa, o ChatGPT, o Netflix e também as IAs de jogos. E as características delas que são limitadas em suas... Se foram programadas para uma tarefa específica,
elas não vão passar desses limites. E a IA forte refere-se aos sistemas de capacidade de compreender, aprender e aplicar conhecimento de maneira geral e similar à inteligência humana. Ela é autoconsciente, capaz de demonstrar emoções e pode transferir conhecimento entre diferentes domínios. E até hoje não existe nenhuma IA forte, plenamente desenvolvida. E ela ainda é um conceito teórico e é um objetivo futuro para muitos pesquisadores. E as características dela é possuir autoconsciência, compreensão e potencialmente sentimentos. E no universo do jogo de Detroit, os androides seriam representados possuindo uma IA forte, pois eles demonstram autoconsciência, emoções, aprendizado, adaptação, autonomia, interação social e empatia, e eles conseguem tomar decisões complexas. E esses são só alguns casos reais. Eu acho que possivelmente vocês já chegaram a ver. Essa ali, a terceira imagem, é a Sofia. E atualmente ela é meio que conhecida como o robô mais inteligente. E logo do lado direito está o Emeka, que ele é considerado o robô mais avançado, se assim dizer. E logo nesses dois aqui na frente, eu trouxe um caso, cortou, mas teve um caso de um homem que se suicidou depois de conversar com o chatbot de inteligência artificial. E esse aqui na frente eu coloquei meio que sem contexto, mas eu queria representar as IAs que conseguem reproduzir a face humana. Hoje em dia, todo mundo qualquer um pode pegar uma foto do Neymar, pode falar dele, reproduzir um texto, sem ele ter consciência disso. E eu queria falar um pouco da problematização sobre isso. Preocupação com a privacidade. Com a dependência cada vez maior dos humanos com a IA, cada vez mais Amazon, deixa eu ver aqui, Netflix, um monte de apps estão usando cada vez mais. E nisso, a gente começa a fornecer nossas informações. Aí então, com esse avanço tecnológico, cada vez mais tem essa preocupação com a privacidade. Não sabemos quem pode ter acesso, não sabemos que uma pessoa aleatória pode criar um site falso da Netflix, de diversos tipos de companhias, e pode simplesmente ter acesso, sem a gente saber. E nisso tem os riscos de segurança. Tem vazamentos frequentemente de dados. A maioria das pessoas nem sabem sobre esses vazamentos. E tem a dependência da IA. Hoje em dia, muitos estudantes usam a IA para fazer texto, fazer código, assim como também criar imagens. Cada vez mais os designs estão dependentes disso. E preconceito e discriminação. Aquela foto ali pode estar um pouco meio sem contexto, mas no ano passado, em 2023, uma deputada de São Paulo, ela entrou naquela trend de pedir para a IA fazer uma princesa da Disney. Aí então ela pediu para a IA fazer uma princesa negra. Aí nisso a IA criou aquela imagem. Aí nisso ela denunciou a IA. Fez um post lá, publicamente denunciou a IA eu acho que discriminação. Deixa eu ver o termo em específico. Um minuto, por favor. Racismo algoritmo. Aí então ela denunciou e, em alguns casos, movimento em questão a isso. E, bem, eu vou falar um pouco sobre a curiosidade do jogo. O jogo em si tem 40 finais e, dependendo das suas escolhas, das variações, ele pode chegar a 85. O jogo ultrapassou 8 milhões de unidades comercializadas pelo mundo
e recebeu 4 prêmios. 3 em 2018 e 1 em 2019. E o jogo demora no máximo 15 horas para ser finalizado. E concluindo, o Detroit Become Human é um jogo que aborda abertamente a IA, cheio de exemplos da vida real, de IA e robótica. E é uma grande parte do debate sobre como essas tecnologias impactarão nossa sociedade. O jogo é complexo, é rico e é interessante. Tem múltiplas escolhas narrativas e, dependendo das suas escolhas, vocês fazem impactos diversos no final de cada personagem. E o jogo é dinâmico e intelectualmente estimulante, que oferece uma oportunidade convincente para questionar e analisar o progresso tecnológico e suas implicações éticas. Eu quero agradecer ao meu professor orientador, ao evento, ao grupo de estudos e ao EFTM e à mesa por estar aqui como formador e pela atenção de todos. Muito bem. Olha, eu acho que depende de quem utiliza. Porque no mundo atual que estamos, realmente depende muito de quem está usando a tecnologia. Tem gente que pode estar usando... Tem diversos fatores, se for assim dizer. Pode, sei lá, uma pessoa pode estar usando a internet, a tecnologia para estar aplicando o golpe, eu game mais ou menos. Vamos usar esse exemplo. A pessoa está usando tecnologia para estar aplicando golpe em diversas pessoas ao mesmo tempo. Enquanto, sei lá, também tem gente que pode utilizar essa tecnologia para o quê? Desenvolver pesquisar, desenvolver alguma coisa que pode ajudar a humanidade. Tipo, vamos pensar a cura para o câncer, que está muito longe ainda, mas a tecnologia tem realmente dois fatores. Na minha opinião, realmente depende de quem está usando. Eu acho que depende de quem está usando e também de como está utilizando, né? Porque tem, acho que, 2 fatores. Muita gente pode usar a tecnologia para estudar, para comunicação, mas tem gente que, sei lá, vai utilizar para destilar ódio no Twitter. Enfim, não sei. Muitas vezes parece que o Twitter é só para isso, né? Sim. Mas enfim, eu acho que depende de como ela está sendo utilizada. Porque a tecnologia, muitas vezes, a gente pode pensar só como algo bom. Porque na maioria das vezes ela ajuda muita gente. Mas a gente, sei lá, não pensa em como ela pode prejudicar. Em relação à sua pergunta, eu acho que depende muito das temáticas abordadas. Como se você citou as temáticas que eu falei, elas foram em minicursos. Então, eu tinha 5 opções e cada aluno tinha que escolher uma opção. Eu acredito que cada aluno foi com aquilo que afetaria eles. Então, pessoas LGBTs foram para entender melhor como aquilo ali afetaria eles. Os estudantes da maioria do Sankofa foram para a questão do racismo. E eu escolhi também participar do minicurso Mulheres na Ciência, que é algo que pode me afetar. Então, eu acho que a abertura é maior quando afeta diretamente aquele estudante. Mas, em modo geral, durante as palestras, no Instituto Federal, a abordagem dessas temáticas é muito maior do que qualquer outra escola. Então, automaticamente o pessoal, quando entra no Instituto, eles meio que obrigatório ter um pouco mais a mente aberta. E há muitos estudantes procuram o Instituto Federal por ele já ter pelos estudantes terem essa perspectiva de que o IFTM não aborda somente questões relacionadas à ciência, mas também muitas pautas sociais. Então, eu acho que eu respondi essa pergunta. Ela é mais aberta quando os estudantes são mais abertos quando afetam eles e de forma direta do que indireta, mas em geral pela comunidade de IFTM a mentalidade é mais aberta do que a comunidade externa.
tecnologia também pode ser uma lente do óculos, o tecido da nossa camisa. E por isso a ciência está aí para estudar como melhorar isso, como fazer de uma forma que não agrida tanto o meio ambiente. E a tecnologia está para aplicar o estudo da ciência. Bom, vou perguntar para a Kivi agora. Kivi, nessa ideia desse jogo, eu não jogo muito, mas eu queria saber se tem como relacionar esse jogo com algum tipo de ideologia. Tem uma ideologia nesse jogo? Porque o perfil psicológico de cada um dos três que a gente pode controlar, eu consigo mexer no perfil psicológico deles? Pode falar? Olha, esses personagens aí, você não pode mexer na personalidade deles. Cada um tem uma personalidade própria, você só vai impactar nas decisões dele. Tipo, você só vai ter a opção de... Tem um exemplo do jogo que o Connor, um dos personagens, ele conversa com o seu criador. E nisso, o criador dele faz a seguinte proposta. Ele coloca um androide na frente dele e fala, se você matar ela, eu te falo tudo que você precisa. Aí nisso é o que você entra. Você vai tomar as decisões desse androide, mas você não vai mexer na personalidade dele, porque cada um tem uma personalidade própria. Aí nisso, você toma as decisões. Você mataria androide ou não? Muito bem. Agora eu vou perguntar para a Ana Carolina. Como você falou da escola, do instituto, né, como é que é a abrangência dele, que ele é mais aberto, eu queria saber o que ele impactou na sua vida, né, você entrando lá, né, o que ele somou, como é que foi essa experiência sua lá nessa escola, né, você vinha de uma escola conservadora e caiu lá, como é que foi essa chegada lá no instituto e essa abertura? O que mudou com você? Inicialmente, antes de ingressar no instituto, eu estava numa escola particular. E no nono ano em específico, eu percebi que as pessoas não tinham uma consciência que eu já trazia, por conta da minha avó. Minha avó era militante do movimento negro, então eu sempre esteve presente para mim abordar temáticas como racismo, feminicídio, machismo. Elas sempre esteve presentes no meu dia a dia, então era muito comum estar presente em algum debate relacionado a essas temáticas. E no nono ano eu percebi que essa era uma realidade minha, que não era uma realidade geral dos estudantes comuns que estão no ensino fundamental, no nono ano. Então, no nono ano eu percebi que eles não tinham a mesma consciência que a minha. Aí quando eu ingressei no instituto, eu percebi que lá eles tinham uma abordagem mais liberal. Então, todas as temáticas eram abordadas. Enquanto anteriormente as temáticas eram abordadas, mas ainda com um ponto de vista, um único ponto de vista, não eram vários pontos de vista igual é tratado no instituto. Então era um ponto de vista mais conservador, por ser uma escola particular. Muitas vezes a questão de algum professor de história, ele dava aula, mas ele dava aula relacionada, por exemplo, ao Che Guevara. Nessa aula, ele reafirmava que Che Guevara matava gays ao sangue-frio, sendo que em outro ponto de vista que foi abordado no IFTM, nesses movimentos sociais, tinha outra visão relacionada ao Che Guevara. Então, era sempre uma forma mais conservadora. E no estudo, eu consegui perceber que esse conservadorismo não existia tão forte e que abordava diversos pontos de vista. Claro que ele existe, mas ele também é abordado, mas não como a ideia principal. Era sempre uma forma mais ampla. E foi aí que eu entrei no coletivo Sankofa, por perceber que alguns estudantes haviam esse questionamento que eu sempre tive em mente. Então, foi nesses momentos que mudaram, porque eu não participei somente das aulas, eu comecei a participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão relacionados a essas temáticas, que só é possível por estar numa instituição como o IFTM, que há projetos de pesquisas, projetos de extensões e eventos como a Semana de Filosofia e História Social. Muito bem, eu queria fazer uma pergunta, posso? Só um comentário rápido primeiro, né? Que é, primeiro,
parabenizar vocês pela apresentação. Eu fico emocionado em vê-las. Depois a gente fica emocionado, né? Fluentes e estão estudando. Eu fico muito contente de estar propiciando no nosso grupo de estudos, né, que é nosso, essa possibilidade. Né? E aí, assim, eu vou fazer uma pergunta mais direcionada para a Alexandra. Primeiro porque ela está mais caladinha hoje, porque ela já é veterana, né? Ela e a Paola já é a segunda edição delas, né? Aí eu queria saber, assim, o que para você, Alexandre, nesse período, o que somou para você em relação à primeira vez que você participou desse evento aqui na UF, né? Porque vocês vão participar de um evento numa universidade federal, que muitos de vocês, tenho certeza que vocês vão ingressar, né? E que é uma experiência que não é comum para os estudantes de ensino médio, né? Nós estamos completando agora, junto com o evento, são 7 edições e todas as 7 edições estivemos aqui, né? E vocês estão de novo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso para mim também. Entendeu? Dentro do tema que você está estudando, mas assim, como que você viu essa... O que representou para você? Bom, eu queria agradecer por estar aqui de novo, porque é muito diferente estar apresentando num lugar que várias pessoas vêm só para te ouvir. E acrescenta muito, porque você chega bem ansioso, com dificuldade na fala, e acaba que vai se soltando. Além de você ter outros pontos de vista do tema que você está falando, pelo momento de interação com as pessoas que estão te ouvindo. Além disso, é bom que você escuta outros pontos de vista de outros temas, que nem a gente falou sobre fundamentos filosóficos da tecnologia. As meninas já falaram de semana de filosofia, sobre jogos relacionados à filosofia, então é muito enriquecedor poder participar disso e seria mais interessante poder ter mais gente vindo aqui e recebendo isso, porque é muito diferente do comum para as escolas do Brasil em geral. Bem, legal. Parabéns a todos. Né? E eu agradeço o Rafael também. Gente, então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por mais essa mesa. A gente dá então por encerrado essa mesa de comunicação do nosso encontro, né? O nosso 18º encontro em FIUFO, 9º encontro EPG-FIUFO e 7º encontro EPFIU no ensino médio. Essa mesa nossa foi no ensino médio especificamente. A comissão organizadora gostaria de convidar as próximas sessões, estão todas convidadas para acompanhar o nosso evento, que se estende até sexta-feira. E, bom, muito obrigado mesmo, gente. Escreveu significado nessas máscaras. Então, ela representa a história. Cada detalhe representa a história. Tá aí outra representação da banda Paul, na esquerda. E na direita está o Sicunza, que simboliza a ligação entre a Terra e o céu, a humanidade e o cosmos, os padrões gravados na máscara e narram a jornada do shopping, contando histórias de coragem, vitória e superação de desafios. E as cores utilizadas são mais do que simples decorações. Elas são como se fosse a comunicação que eles usam, as palavras da tribo. E essas esculturas combinam com o passado e o presente, preservando a rica herança cultural do shopping. Também, outro material utilizado é a entrecasca de árvores e resina. E são mais fantasiadas, e traduzem um espírito mais decorativo. Essas máscaras são construídas sob estrutura de varas flexíveis que são revestidas com um pano grosseiro feito de entrecascas batidas de certas espécies de árvores. E essas máscaras desempenham um papel central em rituais complexos, como um ritual de circuncisão, que é quando eles passam de meninos para homens, explicamos para eles, tanto que toda pessoa que está fazendo o ritual, o dono do ritual, ele também já passou por esse processo que vai passando de cultura para cultura. E pode passar, pai?